Rocha, muito tupiniquim, né? Ô Zaidan, só pra gente fechar, houve um anúncio agora há pouco e o governo está colocando 18,5 bi de reais, é o Plano Soberano 3, 13 milhões e meio saíram das contas do Tesouro, 5 bi do BNDES, dinheiro para socorrer quem está sendo afetado pelo tarifaço dos Estados Unidos, mais um aporte do governo nessa situação. O programa já existia, né? Como você disse, Ronald, então era apenas uma questão de calibragem, né? Quanto será necessário, qual o impacto para alguns setores, principalmente, e são setores que empregam muito, né? Madeira, calçado, autopeças, e acho importante que haja inclusive um vínculo, né, entre o crédito, o socorro e a manutenção de empregos, né? Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos, amanhã a gente está de volta aqui. Abraço, Ronald. Tem muito futebol aqui. Tem muito futebol, rodada dupla, hein? Tem Palmeiras, tem São Paulo. Abraço, Clara, abraço, Ronald. Até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Hoje até às 19 horas. Tem bola rolando, 19h30, abertura da jornada às 19h. E até lá, muita informação, opinião e debate. E claro, com a sua importante participação, através do Fala Galera. Você aprova a contratação do centroavante Neto Costa? Opine 971021493. É mensagem de áudio, mensagem de texto também. E você acredita na vitória da Ponte Preta sobre o Operário? Opine 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Faltas do Guarani. Guarani acerta mais 2 contratações. Lateral, ex-Atlético Paranaense, atacante, emprestado pelo Capivariano. Reforçam o Bugre para a sequência da Série C. Diretoria inicia pagamentos a elenco e funcionários, mas ainda mantém pendências salariais. E daqui a pouco você confere a entrevista de Felipe Rosselli, candidato à presidência do Guarani,
pela chapa Meu Bugre Forte, concedida ao programa Os Donos da Bola na tela da Band, ao vivo, nesta quarta-feira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. William Farias sente lesão na coxa e pode desfalcar o Bugre contra a Inter de Limeira. Pautas da Ponte Preta. Ponte Preta visita o Operário daqui a pouco, às 7h30 da noite, pela última rodada do primeiro turno da Série B. Além do retorno de Márcio Silva, Zanardi deverá realizar mais mudanças na equipe titular. Em busca da primeira vitória à frente da Ponte, Márcio Zanardi ainda não poderá contar com os novos reforços. Promessa da base, Matheus Henrique rescinde com a Ponte e deixa o Moisés Lucarelli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube descarta a parceria com Marco Chedi e mantém foco total no processo da SAF. E tem as notícias do dia, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Palmeiras aumentou os valores da proposta pela contratação de Danilo e sinalizou ao Botafogo com uma composição financeira em cerca de 28 milhões de euros, cerca de 162 milhões de reais na cotação atual, e aguarda uma decisão do clube carioca. A questão agora, na visão do Palmeiras, é o Botafogo definir se quer negociar o volante para um clube do Brasil ou não. Pauta 2. Roberto Carlos revela participação na compra da Inter de Limeira ao lado do Ronaldo Fenômeno. Pentacampeão diz que fará parte do projeto da SAF, da atual líder da Série C. Pauta 3. Preservado da vitória do Santos sobre a Universidade Central da Venezuela, Neymar participou de um torneio de pôquer em São Paulo durante a partida do Peixe. Nas imagens, o craque aparece descontraído contra os outros jogadores e fez questão de salientar o clima leve na legenda do post publicado nas redes sociais. Abre aspas. A vida é uma piada. Fecha aspas, escreveu o jogador. São pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, que a Macaca entra em campo hoje à noite, vai encarar a equipe do Operário lá em Ponta Grossa às 7h30 da noite. Ponte Preta vem de 12 jogos sem vitórias. O técnico Márcio Zanardi assumiu a Macaca há 6 jogos e ainda também não conseguiu vencer, não conseguiu pontuar. Em 6 partidas foram 6 derrotas. E é claro, Macaquinha vai tentar surpreender a equipe do Fantasma na noite desta quarta-feira. O técnico Márcio Zanardi terá o retorno do zagueiro Márcio Silva, cumpriu suspensão na última partida contra o Goiás e deve retornar ao time titular na partida de logo mais. Pelo lado do Guarani, hoje na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, tivemos uma entrevista com o candidato da oposição, Felipe Roselli. E amanhã, entrevista com o atual presidente, o candidato da situação, Rômulo Amaro. Então,
torcedor bugrino, fique ligado aí na tela da Band, Batista. São 17h08, está no ar. Esporte em Debate. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do Esporte em Debate da Bandeirantes. Vamos aqui celeremente para o Fala Galera de hoje. Primeiro, o Guarani. Você aprova a contratação do centroavante Neto Moura. Bom, Neto Moura pertence ao Capivariano, portanto já trabalhou com o atual treinador do Guarani, que é o Hélio Cizenando, e estava no São Bernardo. É um atacante destro, 1,83 m, 29 anos, e que vem aí como, para mim, uma aposta ainda, até que a gente veja um pouco mais. Como o Guarani tem carências pelo setor, e para quem teve tantas decepções até agora, apesar de ser um jogador esforçado com o Maranhão, eu fico com a expectativa de que o Neto Costa possa render um pouco mais, possa ter uma estatística mais favorável do que teve até agora o Maranhão com a camisa do Guarani. Agora, aprovação, eu vou esperar algumas aparições dele, vou esperar para fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa, até porque não tenho visto ultimamente o jogador atuar, mas ele tem a favor dele o fato de já ter trabalhado com o Hélio Cizenando. Então isso, obviamente, aumenta, de certa forma, a nossa expectativa de que o jogador possa agradar, porque o treinador bugrino não ia indicar um jogador que vai criar problemas para ele, que vai gerar críticas para ele por ter feito a indicação ou por pelo menos ter dado o seu referêndum com relação à contratação. Mas aprovar, eu espero ele balançar as redes adversárias a favor do Guarani, aí a gente avalia com um pouco mais de substância e com um pouco mais de informações. E o Fala Galera da Ponte, você acredita na vitória da Ponte Preta sobre o Operário? Gostaria de acreditar, mas não acredito não. A Ponte tem todas essas dificuldades aí. O América tanto fez que terminou na lanterna o primeiro turno com a derrota de virada ontem. América Mineiro, eu estou dizendo. Contra o Avaí, tomou 2 gols lá em 3 minutos ou 2 minutos no finalzinho da partida. E ao sofrer a virada permaneceu com 8 pontos e com uma vitória a menos que a Ponte. Mas estão os dois com 8 e condenados irremediavelmente a disputar a Série C do Campeonato Brasileiro no ano que vem. E quanto à Ponte, um empate seria um resultado muito bom dentro da análise individual e específica desse jogo. Para o campeonato não vai mudar muito. Terminar o primeiro turno com 8 ou com 9. E essa já é a 19ª rodada. Agora eu não acredito. Infelizmente, gostaria imensamente de ter um pouco mais de confiança nesse time, mas não posso criar falsas ilusões na cabeça do torcedor da Ponte, e o Operário é absoluto e franco favorito para vencer o Pega de daqui a pouquinho, a partir das 19h30, lá em Ponta Grossa, no Paraná. 17h12, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço especial no nosso ouvinte, que nos dá o carinho todas as tardes aqui da audiência. Vamos sem perder tempo para o Fala Galera de hoje. Você aprova a contratação do centroavante Neto Costa? Conheço o jogador e acho que ele pode, eu estou colocando o condicional porque precisa entrar em campo, essa coisa toda, depende de uma série de aspectos. Mas comparando Maranhão com o Neto Costa,
O Neto Costa, fora de forma, para mim, joga mais que o Maranhão. Você acredita na vitória da Ponte sobre o Operário? Eu vou torcer muito para que isso aconteça, mas não acredito. Por razões que todo mundo sabe, o Zanardi não encontrou ainda um time ideal, ele nem tem jogadores para isso. Então, e o Operário está numa fase muito boa no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, com certeza, a Ponte pode até surpreender, mas não acredito, a Ponte deva ter muitas dificuldades lá em Ponta Grossa, Batista. 17h13 está no ar, Esporte em Debate. Hoje até às 19 horas. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também no FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o nosso YouTuber Man. Muito obrigado para você que está ligado aqui na Bandeirantes. Muito obrigado para você que já baixou aí o nosso canal, já é seguidor lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já atingimos 65 mil, ainda não. 65 mil era a meta anterior, né? Então, tá faltando pouco, você pode nos ajudar. Muito obrigado também para você que é assinante lá do meu canal, no youtube.com/Rádio Bandeirantes, aliás, Portal Carlos Batista. Ainda não atingimos, né, os 65 mil. 64.300. Então, nos ajude a atingirmos a nossa meta pela Rádio Bandeirantes, 65 mil. E lá no meu canal, a meta 12 mil, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência e manda aí um joinha para nós. 17h15, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando sobre o mercado da bola, o Ceará anunciou a contratação do goleiro Matheus Nogueira. 28 anos, pertence ao Paysandu, estava no São Bernardo e agora contratado pela equipe do Ceará até o final da Série B desse ano. A equipe do Inter Miami, time do Messi, nos Estados Unidos, anunciou Casimiro, volante de 34 anos, depois do fim do contrato dele com o Manchester United. Ele assinou até o fim da temporada de 2027, que é no meio de 2027, né? Temporada começa agora no meio de 2026 e vai até o meio de 2027, temporada dos Estados Unidos. E eu tenho um vídeo, Batista, que já está nas redes sociais, minhas, do Pedro Piscinato e aqui da Rádio Bandeirantes, um vídeo que está dando muita repercussão do Roberto Carlos falando ao canal Vamos a respeito da compra da SAF da Inter de Limeira. Vamos acompanhar. Eu e o Ronaldo estamos comprando a Inter de Limeira agora junto com o Henrique e com dois sócios nossos, um africano e um árabe. Ou seja, vamos pouco a pouco entrar outra vez no futebol do interior para que possam, além de ter grandes jogadores indo para a seleção, reorganizar esses clubes. O União São João tem o máximo carinho, o máximo respeito e é legal. Agora fecha o final de semana. Agora no final de semana, não sei se sábado ou domingo, eu vou estar lá no Emílio Mento para ver um jogo do União, que meu sobrinho joga lá. Então eu vou procurar estudar um pouco esses clubes do interior para que eu possa ajudar tanto com patrocinadores e ao mesmo tempo fazer com que o futebol do interior volte a ser o futebol da nossa época. Bom, muito bacana, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, investidores comprando a Inter de Limeira, vai ser votada ainda a SAF, próxima adversária do Guarani, líder da Série C do Brasileiro, jogo segunda-feira, Batista.
Está no ar, Esporte em Debate, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17h21 até as 19h. Batistão, boa tarde. Eu não acompanhei essa semana o Esporte em Debate. Por favor, quem ganhou o bolão? E quem está perguntando? Sabela. Sabela, o CH ganhou o bolão. Ganhou R$1.000 em compras do Iga Atacado. E quem votou nele entrou num sorteio e o felizardo foi o Ricardo Piazon Leite da Silva. Ricardo Piazon Leite da Silva vai retirar o Vale Compras aqui na recepção da Band. Terá uma semana para retirar a partir de amanhã. Aqui no Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída aqui para Valinhos, no horário das 9 até as 13 e das 14h30 até as 17h30. Tá bom? Então é isso aí. Repetindo, o CH dos comentaristas ganhou a quarta fase do bolão.
E o Ricardo Piazon Leite da Silva ganhou os R$1.000, porque esse era o esquema, né? O comentarista ganhava e quem votava no comentarista também ganhava. Foi assim durante as 4 fases. E o Breno Beretta ganhou uma fase contra 3 do CH. Então o CH foi o grande vencedor do bolão, né? Ganhou 3 de 4, 3-1 contra a equipe contra o Breno Beretta, não a equipe, né? O Breno sozinho. Aliás, o CH estava em equipe, né? E ele próprio disse que contratou alguém para ajudá-lo. Então ele não atuou sozinho. Pesado o CH. Pesado deu certo, né? Deu resultado. Não havia nenhum elemento impeditivo no regulamento da competição. E o Breno atuou sozinho, mas ficou aí com o vice-campeonato. Sabe aonde o CH ganhou? Oi? Sabe aonde o CH ganhou, Batista? Nas semifinais, que ele apostou nos 2 resultados que a gente não apostou. Ele apostou na Argentina. Na zebra? Ele apostou na zebra, é isso? Eu não diria zebra, porque os times das semifinais, os 4 eram muito qualificados. Mas aí ele apostou na Argentina e apostou também na Espanha. E a maioria foi ao contrário, na Inglaterra e na França. Foi aí que ele ganhou. Bom, é o seguinte, tem mais uma promoção valendo lá na tela da Band. Lá os comentaristas votaram no gol mais bonito da Copa. A FIFA disponibilizou 12 gols. E nós colocamos à disposição 5 dos 12. Questão de tempo, né? Não dava para colocar os 12. No site da FIFA, a votação vai até o dia 27. E lá, os comentaristas escolheram um dos gols dos 5 apresentados. E aí, se o gol vencer, o comentarista que votou no gol, naquele gol, vai ganhar uma Trionda, a bola oficial da Copa do Mundo. Então essa é válida somente para os comentaristas. Aí o telespectador não poderá participar e nem o ouvinte. E o ouvinte Sabela, ele está dizendo assim: eu fui no CH também. Ou seja, ele votou no CH, né? Mas acontece que era um sorteio e aí ele não foi sorteado. Abraço para você, Sabela. Muito obrigado aí pela sua participação, viu? Foi legal, não foi legal, CH? Brincadeira sadia, movimentou aí o cérebro, a massa cinzenta dos comentaristas, é ou não é? Sem dúvida, foi uma grande brincadeira que a gente levou a sério, todos nós, mas ganhar, perder faz parte do negócio, isso são palpites apenas, isso não significa muita coisa, é só uma pequena sensibilidade. Eu acho que todo mundo disputou e palpitou muito bem e eu acabei dando sorte e vencer das 4, venci 3 etapas, 2 eu empatei com o Gleger, diga-se, né? Então, depois da minha pessoa e do Breno, eu acho que o Gleger foi destaque também. Mas palpite, Batista, é muito complicado, né? Às vezes você tem todas as... Por exemplo, no jogo final da Espanha, o Breno colocou 2-0. Se ele acerta o placar, não é? Ele me passaria 5 pontos e ganharia o bolão. Agora, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou dizendo. Era no mínimo 2-0 para a Espanha, deveria até ser mais, porque o volume foi muito grande. Fato que eu não acreditava, por exemplo. Eu apostei na Argentina. Mas faz parte, né? Pelo juízo ou não, pela sorte ou não, o jogo foi 1-0 só e eu fui beneficiado por isso. E aqui a promoção, nós temos aqui a foto da Camila Camilotti. Camila Camilotti, ela ganhou a promoção da Rádio Bandeirantes para a promoção da bola Trionda. Acertou o placar do jogo do Brasil. Brasil perdeu. Brasil e Japão. Brasil e Japão? É. Camila Camilotti.
Ela ganhou do Brasil e Japão. Brasil e Japão, ela acertou, então o Brasil ganhou 2-1. 2-1, isso. E ela retirou, né? Nós temos a foto. Vamos mostrar a foto da Camila Camilotti. Muito obrigado para todos também que participaram da promoção da Rádio Bandeirantes, bola Trionda, para quem acertava o palpite nos Jogos do Brasil. O Brasil, infelizmente, caiu nas oitavas e a promoção terminou. Aí não deu para dar sequência, né? Porque era exclusivo para os Jogos do Brasil. Então valeu na fase de grupos. O Brasil esteve presente, claro. Depois, na 16avos, o Brasil conseguiu passar pelo Japão. Foi esse jogo que a Camila conseguiu acertar. Mas depois aí caiu fora e a promoção também terminou. Bola Trionda para quem acertava. Tinha mais de um acertador, então era um sorteio. Vamos colocar então aí, né, só para a gente finalizar. Tem aí a imagem. Se não tem, tô mandando aqui, né, para colocar no ar a foto da Camila, que compareceu aqui na recepção da Band para retirar a bola Trionda. Vamos colocar então no ar, Camila. Tá aí, ó. Recepção da Band. Logo atrás, para quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Está nos acompanhando neste momento, está vendo a foto da Camila Camilotti. Parabéns a Camila, muito obrigado para todos que participaram. 17h30. Vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando com a macaca, diz aí, Pedrão. Batistão, a Ponte Preta volta a campo nesta quarta-feira, vai visitar a equipe do Operário daqui a pouquinho lá em Ponta Grossa. Macaca que vai enfrentar o Fantasma que vem muito bem dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Operário estava no início da rodada na terceira posição, mas ontem o Vila Nova acabou vencendo o Fortaleza por 2-1, deu um salto na tabela e o Operário caiu para a quarta posição. O líder é o Criciúma com 39 pontos, o Vila Nova tem 34, aparece na segunda posição, Juventude em terceiro e o Operário em quarto lugar, ambos com 32 pontos. E é claro, se o Operário vencer a Ponte Preta na noite desta quarta-feira, ultrapassa o Juventude e o Vila Nova também e pula para a segunda colocação. Operário comandado pelo técnico Luizinho Lopes, que contará com 2 retornos importantes. Do Bosquilha, artilheiro da equipe do Operário no Campeonato Brasileiro da Série B, o Bosquilha tem 9 gols marcados e um outro retorno importante também na equipe do Operário é o atacante Pablo, aquele mesmo que passou por São Paulo, passou pelo Atlético Paranaense. O Pablo já tem 4 gols marcados neste Campeonato Brasileiro da Série B, cumpriu suspensão na última partida contra a equipe do Sport e hoje volta a ficar à disposição. São 2 jogadores aí bons para a Ponte Preta ficar de olho, marcar o técnico Márcio Zanardi, fazer uma marcação reforçada aí, porque são os 2 principais jogadores da equipe do Operário. O Operário que fez apenas uma contratação até o momento nessa janela de transferências e um jogador que já passou por Campinas, o atacante Maxwell, que defendeu o Guarani em 2022, já defendeu o Operário também no ano de 2024, foi muito bem com a camisa do Fantasma, fez 45 jogos e marcou 11 gols e agora já acertou o seu retorno para o Operário e pode pintar hoje no banco de reservas como opção para o técnico Luizinho Lopes. Informações da Ponte Preta. A principal novidade deve ser o retorno do Márcio Silva na linha de zaga, no trio de zaga aí
da Macaca, já que cumpriu suspensão na última rodada. Na partida contra o Goiás, o técnico Márcio Zanardi utilizou um esquema com Lucas Cunha, Sérgio Palácios e Diego Leão, e agora o Diego Leão novamente sai da equipe titular da Ponte Preta, dando lugar ao Márcio Silva. Uma provável Ponte Preta tem Guilherme Viana no gol, Palácios, Márcio Silva e Lucas Cunha na zaga, o garoto Júlio pela ala direita, no meio de campo Juan ou André Lima, Danilo Barcelos ou Léo Gomes e Elvis, pela ala esquerda o Kevson, no ataque David da Hora e Miguel ou Brandão. Existe essa dúvida aí entre o garoto Miguel e o Brandão, que é centroavante. A Macaca mais uma vez não poderá contar com a dupla de volante Murilo Cavalcante e Rodrigo Souza, ambos estão finalizando o processo de transição física, devem ficar à disposição apenas para a primeira rodada do segundo turno, a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, na semana que vem, na próxima terça-feira. A Ponte Preta vai receber a equipe do Atlético no Majestoso, terça-feira, 7h30 da noite. E é claro, mas antes de pensar no Atlético, a Ponte Preta tem esse confronto muito difícil na noite de hoje contra a equipe do Operário em Ponta Grossa. Macaca que não vence há 12 jogos dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e está com 8 pontos, como o Tigrão disse no destaque inicial. Ponte Preta, por sorte, não passou a ser a lanterna do campeonato, porque o América Mineiro saiu na frente do Avaí. Com aquele resultado parcial, o América ultrapassaria a Ponte Preta, mas depois o Coelho acabou sofrendo a virada e a Macaca se manteve na vice-lanterna com a mesma pontuação do América Mineiro. E hoje, Batista, saiu no BID a rescisão de contrato com o jogador da base, o Matheus Henrique, jogador que subiu ao profissional no ano passado, na reta final da Série C. O Matheus, garoto muito novo, garoto promissor, mais um atleta aí que deixa a Ponte Preta, ingressa na justiça com uma ação cobrando aí salários atrasados e solicitando a rescisão de contrato com a Macaca. Pelo que eu sei, o Matheus tinha de 3 a 4 meses de salários atrasados. Já tem outros times interessados no garoto muito bom de bola, mas que deixa a Ponte Preta por conta dos salários atrasados. Batista? São 17h35, quero ouvir os comentaristas, mas antes quero falar da Mites Beef. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo, Mites Beef. Quem passa por lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, né? Tem família grande, família média e família pequena. Então tá tudo arrumado e separado de acordo com o tamanho da sua família e com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, aí o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef. Ele vem com carne fresca, blends exclusivos e sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo cheddar, bacon, e a família toda vai adorar. E quando o clima é de festa, aí nada se compara ao churrasco em domicílio. A Mites Beef leva até você, até a sua empresa, o local, né, que você escolheu para fazer o churrasco. Leva as carnes, pães, saladas, a bebida. Leva todo o aparato necessário para fazer um churrasco show de bola. Leva o churrasqueiro, os garçons, enfim. O seu churrasco será muito elogiado. Então não erre e não tente fazer também o churrasco se você não for do ramo. Vá na Mites Beef e contrata quem conhece. O Denilson Alves está nesse ramo há mais de 20 anos e tem uma equipe fantástica para fazer o seu churrasco. Visite a Mites Beef
na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Fale com o Denilson Alves, o celular dele, que é o WhatsApp também, 998346840. 998346840, Mites Bife. Começo com você, CH, falando da ponte Macaca que pega o Operário. Tem aí o provável time do Operário, Pedrão? Tem sim, Batista. Tem aqui no portal Carlos Batista um provável Operário com Wagner no gol, Maguinho, ex-Ponte Preta na zaga, Cueno, Miranda formando, Maguinho na lateral direita, melhor dizendo, Cueno e Miranda na zaga e Gabriel Feliciano pelo lado esquerdo. No meio de campo, Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Bosquilha. E no ataque, Berto, Pablo e Ailon. Essa é uma provável escalação do técnico Luizinho Lopes. Repita a ponte aí pro CH. Ponte Preta de Guilherme Viana no gol, Lucas Cunha, Márcio Silva e Sérgio Palácios na zaga, Júlio pelo lado direito, Juan ou André Lima no meio de campo, Danilo Barcelos ou Léo Gomes e Elvis, pelo lado esquerdo Kevson, e no ataque David da Hora e Miguel ou Brandão. E aí, CH, ponte nessa parada indigesta. Pega o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro, que é o Operário. Tá, tem mais jogadores, é um time mais arrumado do que a Ponte, né? Não preciso nem aqui estender, falar sobre o Pablo, o Ailon e outros jogadores aí, porque é um time encorpado, um time organizado. É um outro estágio no campeonato, até agora está o Operário de Ponta Grossa. A Ponte vai ser o azarão do jogo, né? O time da Ponte. Porque tudo indica uma vitória da equipe do Operário. E com jogadores provavelmente escolhidos aí, meio campo com, de novo, né, o Danilo Barcelos, que não está funcionando por ali. Aliás, ninguém está funcionando para ser efetivamente correto. O Júlio na lateral direita tem que dar cancha para os meninos. Os três zagueiros que não se entendem, né? A Ponte não tem um só zagueiro, talvez o Diego Leão, mas desde que tivesse um parceiro bom do lado dele, que não é o caso até o presente momento. Vai jogar o Porfírio de lateral esquerdo, lento pra caramba, mais o Barcelos ali como segundo volante. O que tem de positivo nesse time, sugerido pelo Pedrinho, é a presença do Kevin, que está fazendo boas partidas, do Elvis, do Júlio. E ver se o garoto, como é que chama o menino que vai jogar no gol, Pedrinho? Guilherme Viana. Então, vamos torcer para que o Guilherme Viana aproveite a oportunidade, né? Que pelo menos não esteja assustado com o jogo e dê conta do recado. Mas é uma parada indigesta demais para a Ponte. Vejam só vocês, a Ponte vai precisar, caso jogue, porque de repente muda na hora do jogo, vai ter que depender do Brandão. Nada contra o profissional, mas ele já recebeu um caminhão de oportunidades e não bota a bola para dentro do gol, né? Aliás, ele assiste o jogo dentro do campo. Ele parece um torcedor camisa 10. Senta lá na sua cadeirinha, tranquilo, fica lá de centroavante, só assiste a bola subir e descer na cabeça dele. E quando ele tem oportunidade, como aconteceu no último jogo, ele chuta a bola fora do estádio. Então, é complicado. Agora, a gente sempre torce para o positivo, para que a Ponte vença o jogo. Mas acreditar, só por 3 peças aí, jogadores 2 no meio de campo, mais o Ailon, que também é meio atacante, meio jogador de meio campo, mais o Pablo, né? Não dá para comparar um time com outro. Infelizmente não dá. Futebol tem dessas coisas, né? A gente sempre coloca uma observação, mas tudo indica, Batista, infelizmente, que a Ponte vai conhecer mais uma derrota na Série B. Olha, o Operário na classificação, ele é 4º. Tem o mesmo número de pontos que o Juventude, que é o 3º, mas ambos têm 9 vitórias. No saldo, aí o Juventude fica em 3º e o Operário em 4º. Operário tem 4 de saldo
e o Juventude tem 11. Tem um detalhe que é importante colocar, né? Antes de chamar o Tigrão, sobre essa questão aí dos gols tomados. O time do Operário toma muitos gols. Do G6, porque o regulamento mudou. Os 2 primeiros colocados sobem direto. E aí, de terceiro a sexto, vão disputar um play-off para mais 2 vagas, né? Totalizando 4. Do G6, o Operário é o que mais gol tomou. Só para se ter uma ideia, o Criciúma, que é o líder, tomou 12. Vila Nova, 22. O Operário tomou 20. E o Vila Nova, 22. E o Vila Nova, 22. O Juventude tomou 8. Operário, 20. Fortaleza, 19. E o Novo Horizontino, 18. Então, ele toma muitos gols, né? Ele e o Vila Nova são os 2 times do G6 que tomaram mais gols. O que tomou menos foi o Juventude, tomou apenas 8. Mas, em contrapartida, ele também, no G6, é o segundo time que mais gols marcou. Vila Nova é o que mais marcou, 27, e o Operário, 24. Então, deixa eu ver aqui, não, o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino marcou 28. Então, Novo Horizontino do G6, estou falando do G6, tá? Novo Horizontino, 28. Aí, Vila Nova, 27. Aí já vem o Operário, 24. Então, o Operário vai marcar gol nesse jogo diante da Ponte. Cabe à Ponte arrumar um jeito de fazer gol. Quem vai marcar o gol? Não sei. Ninguém nesse time da Ponte se credencia para isso. E o Brandão é o centroavante. Quantos gols o Brandão... Quanto tempo o Brandão está na Ponte, hein, Pedrão? Chegou após o Campeonato Paulista, para a disputa do campeonato da Copa do Brasil e da Série B. Tá há algum tempo aí já e não marcou nenhum gol ainda, Batista. Então não marcou nenhum gol. Bom, tem o Elvis. Pode ser, podemos acreditar. Ele tem muita habilidade do elenco com a bola parada. Do elenco atual é o artilheiro com 2 gols. Pronto. Então talvez, né, o Elvis acerta o pé numa falta, pode meter a bola na rede e a Ponte ganhar o jogo. Ou então empatar, já que o Operário vai fazer gol. Então fique ligado, fique atento na transmissão do Roger Williams, que começa às 19 horas, assim que terminar aqui o nosso programa. Informe publicitário KTO. Quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar. E você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você também tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 209-3/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Vamos lá, Tigrão. Falando da Ponte Preta, diz aí, Tigrão. Parada indigesta, dura e ingrata, essa que a Ponte enfrenta daqui a pouquinho, lá no estado do Paraná, na cidade de Ponta Grossa, contra o Operário. O Operário é o terceiro colocado, vem aí fazendo uma campanha de acesso e claro que não vai querer perder a oportunidade, jogando dentro dos seus domínios com o apoio da torcida, de ganhar 3 pontos em cima de uma equipe que faz uma campanha tão negativa como a Ponte. Pior defesa, pior ataque, menor número de pontos ao lado do América, a equipe paranaense vai querer carimbar aí a Ponte. Você não tem nenhuma dúvida disso, porque é um time que briga para subir. E a Ponte não tem bala no tambor.
A Ponte não tem caixa técnico para encarar de igual para igual. Pode surpreender? Pode. No futebol, né, nem sempre a equipe mais preparada, mais gabaritada, a equipe superior tecnicamente se impõe e ganha o jogo. Mas a chance da Ponte, eu disse isso na segunda-feira no nossos Donos da Bola, na tela da Band, que eu acho que futebol não é ciência exata, então não dá para ficar exemplificando com números, mas só para ilustrar o que eu penso a respeito do jogo. Se nós conseguíssemos transformar expectativa de favoritismo em percentual, o Paraná teria 90%, o empate 5% e a Ponte com seus 5% de chances de vencer o jogo. São 5%. É pequena a chance? É. Mas o Paraná, o Operário, é muito, muito favorito para vencer a Macaca, que deve fechar aí, lamentavelmente, o primeiro turno com apenas 8 pontos ganhos. É muito pouco, né? Em 57 pontos disputados, é isso? 10, são 30 mais 9 vezes 3, 27. 57 pontos disputados e a Ponte tem o ridículo aproveitamento de apenas 8 pontos ganhos. Algo aí próximo de 12% de aproveitamento. É algo inimaginável para todos nós, ou era pelo menos antes do início do campeonato. Então isso é o que eu penso do jogo. A Ponte tem que ter uma superação, uma força de superação, um poder de reabilitação que ela não mostrou até agora dentro do campeonato. E a tendência natural, sem muito esforço, é que o Operário, dentro de casa, some mais 3 pontos. Quanto à volta do Márcio Silva, zagueiro canhoto da Ponte, ele aumenta a expectativa de que o Márcio Zanardi volte nessa partida a utilizar 3 zagueiros, que a Ponte sofre muitos gols e, evidentemente, tenta fechar a casinha. Não está conseguindo. Parece que a fechadura não é de boa qualidade. O adversário chega, assopra e a porta abre. E a bola vai para a rede da Ponte. Mas, na ausência de mais opções e diante de todas as dificuldades, eu entendo que existe uma boa chance, sim, entre outras alterações que ele possa vir a fazer, de que ele mantenha, com o retorno do Márcio Silva, o esquema com 3 zagueiros para tentar fechar um pouco essa casinha da Ponte logo mais, daqui a pouquinho, lá no Paraná. E com relação aos jogadores que foram contratados e que não podem atuar por conta do Transferban brasileiro e do Transferban internacional, o brasileiro é o CNRD, é lamentável, né? Porque os caras estão aí treinando e a gente, a menos que entre a grana prometida, ou pelo menos a grana que criou uma expectativa de um possível investidor, de um possível adiantamento, de uma possível, tudo possível. Mas até agora, nada realizado. De uma possível SAF, não adianta algum a título de empréstimo, paga o Transferban, e aí adianta alguma coisa para os jogadores. Bom, enfim, não vão estar à disposição. Estão treinando e repetindo um filme de terror tenebroso e assustador que nós vimos antes do início do Campeonato Paulista, com um monte de jogador treinando e não sendo utilizados, e a Ponte fazendo também aquela campanha sem nenhuma vitória dentro do Campeonato Paulista, o que é também algo que entra negativamente para uma estatística muito triste na história de um clube que já teve grandes esquadrões e com uma história muito bonita dentro do futebol brasileiro. Tomara que a Ponte me engane e me desminta e queime a minha língua e faça a zebra desfilar lá no Paraná hoje. Mas não dá para cravar, não. O grande favorito é o Operário, Batista. 17:52.
Seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também, durante todo o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas lá na rua Doutor Buarque de Macedo, 512, bairro Vila Nova, Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 988950000. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. 17h53, intervalo. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem um jogo foi realizado pela sequência da competição de volta após a paralisação por conta da Copa do Mundo. Esta que é a 19ª rodada. Na Arena MRV, Atlético Mineiro e Bahia empataram por 1-1. Hoje, 7h30, tem o líder Palmeiras em campo contra o Coritiba. 9h30, tem São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, Chapecoense e Flamengo. Amanhã, 7h30, Corinthians e Remo. Amanhã também, um jogo atrasado da 4ª rodada, Botafogo e Vitória se enfrentam amanhã, portanto, no Newton Santos. Já pela Copa Sul-Americana, ontem teve início a fase play-off da competição, que define os times que avançam às oitavas de final da Copa Sul-Americana. E jogando fora de casa, na Venezuela, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1. Abre uma grande vantagem para o jogo da volta, que será realizado na próxima semana na Vila Belmiro. Ontem também, o Tigre da Argentina, fora de casa, ganhou do Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0. Hoje, às 7h, tem Independente Medellín e Vasco, 9h30 Sporting Cristal e Bragantino. Hoje também 9h30 Lanús e Cienciano. Amanhã às 7h tem Bolívar e Grêmio. O'Higgins e Boca Júnior jogam às 9h30. 9h30 também Santa Fé e Caracas. Na próxima semana os jogos da volta.
Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B, com a Macaca em campo. Logo mais, às 7h30 da noite, a Ponte encara o Operário, fechando a sua participação no primeiro turno. Ontem, o Vila Nova derrotou o Fortaleza por 2-1. 2-1 a vitória do Avaí sobre o América Mineiro. E o Criciúma, líder fora de casa, bateu o Novo Horizontino por 1-0. Hoje também, 7h30, tem Ceará e CRB. 8h30, Goiás e Sport. 9h30, Náutico e Londrina. Amanhã, 7h30, Atlético e São Bernardo. 8h30, Cuiabá e Atlético Goianiense. 9h30, Botafogo e Juventude. Com a vitória, o Criciúma chega a 39 pontos, abre 5 pontos em relação ao Vila Nova, que é o segundo colocado. Lembrando que o Campeonato Brasileiro da Série C volta neste fim de semana. O Guarani joga apenas na segunda-feira contra a Inter de Limeira, no Brinco. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h58. Abasteça a sua casa ou o seu negócio com a grande variedade e qualidade de produtos do Iga Atacado e preços imperdíveis para garantir muita economia. Tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Produtos no atacado e no varejo. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Confira na loja toda em Campinas, região dos Amarais e Satélite Íris. E também em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e em Sorocaba. Quer ofertas? Confira e aproveite. Arroz grão de campo, 5 quilos, R$ 17,98. Suco de uva geração S, 1 litro e 350 ml, R$ 10,98. Azeite de oliva Galo extra virgem, 500 ml, R$ 28,98. Essas ofertas e muitas outras são válidas até segunda-feira, dia 27 de julho. Confira na loja toda, pague as suas compras com cartão de crédito, de débito, vale alimentação. Nos sistemas digitais também. Tem o cartão Tricard do Iga Atacado. Olha que facilidade, hein? Faça o cartão Tricard do Iga Atacado para pagar as suas compras. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Acesse Iga com H, iga.com.br e saiba mais. Bandeirantes! 18 horas em Campinas. Informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Batista, antes de eu reprisar a entrevista que a gente fez com o Felipe Rosselli, que é o candidato da oposição, falando sobre eleições no próximo domingo, até porque amanhã teremos o Rômulo Amaro na tela da Band também, eu vou falar a respeito de reforços. Eu trouxe hoje na tela da Band que Dudu Marques, lateral direito, 29 anos, ele pertence ao Atlético Paranaense, esse ano ainda não jogou, ele conviveu com muitas lesões, por isso que ele não conseguiu se firmar no Atlético Paranaense. Para se ter uma ideia, ele foi contratado pelo Atlético Paranaense em 2024. O Atlético Paranaense investiu quase 5 milhões de reais na contratação desse jogador. Ele fez 11 jogos em 2024. Aí no ano passado ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, fez mais 11 jogos. E esse ano ele não fez nenhum jogo até aqui.
Mas, pelo que eu soube, até conversei com algumas pessoas lá do Atlético Paranaense, quem tá acompanhando no YouTube tá vendo a foto do Dudu Marques, de 29 anos, lateral direito. Pelo que eu soube, ele é bom jogador. E se ele tiver condições físicas, ele pode ajudar o Guarani. Então, Dudu Marques vai ser o 5º reforço do Guarani. Por quê? O Guarani já anunciou os atacantes de beirada, Matheus Guilherme, que veio do Capivariano, e também o Everton Brito, que veio do América Mineiro. O Luiz Otávio ainda não foi anunciado, é um segundo volante que vem do Serra Branca, que disputou a Série D de dado do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que ainda não foi anunciado, Neto Costa, que já está em Campinas, centroavante, e vem por empréstimo da equipe do Capivariano. Ele estava no São Bernardo, a foto dele, quem está nos acompanhando está vendo no YouTube. Então o Neto Costa ainda não foi anunciado, assim como o lateral direito, o Dudu Marques. São esses os jogadores que o Guarani contratou até agora. Pelo que eu sei, deve trazer também pelo menos 1 ou 2 zagueiros para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Com relação a treinamentos, o Hélio ainda não montou o time, que na segunda-feira vai enfrentar a Inter de Limeira, jogo marcado para as 8 da noite no Brinco. Quem que ele não terá? Por contusão, Jonathan Costa segue se recuperando com dores no joelho esquerdo, ele que sofreu uma pancada, tem uma lesão no joelho esquerdo, né? E essa lesão é uma lesão que preocupa, até porque de 6 a 12 semanas para se recuperar com lesão na cartilagem, que é o que tem o Jonathan Costa. Agora, outro jogador que sentiu uma contusão essa semana, William Farias, no músculo do chute, também deve ficar de fora. Outros 2 jogadores que vão ficar de fora por suspensão. No meio-campo, Carlos Eduardo, e no ataque, o Herbert. Quem deve voltar para o time do Guarani? O João Paulo nesse meio-campo. Eu sei que o Isaac está treinando no lugar do Carlos Eduardo, eu sei que o Donato foi sacado, está treinando o Rafael, e provavelmente o Maranhão será sacado para a entrada do Lucas. São essas as possíveis novidades. Quer comentar a respeito de reforços? E já eu coloco Felipe Rosselli, Batista? Sim, vou inclusive passar para os comentaristas, né? Mas antes eu tenho um recado importante para você que está acompanhando aqui a Rádio Bandeirantes. Você que está ligado aqui no FM 85,7 e também você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela audiência, aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Você também que está no meu portal lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado pela audiência. Quero falar do Ponto 10. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço campeão. Sabe quanto? R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10. Vou repetir. Atenção. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10. Calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto, milho. Qual é a sua preferida, hein? Peça a sua, faça a festa onde quiser, mas se preferir, fique na comodidade do salão climatizado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Lá tem o rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa, 600 ml, a partir de R$ 10,00. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião. É região central de Campinas. Nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante.
Bandeirantes. Vamos lá, CH, comentando o Guarani, às 18h02, diz aí, CH. Para uma partida só são muitos problemas, né? O problema, para mim, mais grave está no meio campo. Né? Dos 3 homens que jogam por ali, 2 não jogam, um por contusão e outro por cartão. Estou falando do William Farias e o Carlos Eduardo. E aí o técnico Hélice Zenando vai ter que quebrar a cabeça, né? Para poder montar um meio campo, pelo menos... O titular não estava dando conta. Agora ele vai ter que colocar uma série de jogadores aí sem ritmo de jogo para poder resolver o problema contra a Inter de Limeira. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por isso que tanto eu como o Tigrão temos colocado aqui, pelo menos quando perguntados, sobre essa coisa do Donato sair do time. Eu não estou sugerindo isso não, tá? Mas eu não estarei surpreso se o Donato jogar e o Rafael for o primeiro volante. Não estarei surpreso. Eu faria diferente. Eu colocaria o Natan para jogar. Natan, Isaac e a volta do João Paulo. É isso que eu faria. E não tiraria o Cauã Jesus não do time. Manteria ele sem o Maranhão, não é? Na frente o Cachoeira. Mas é muito complicada essa tarefa. Mas ele teve uma semana cheia para poder dar ritmo para toda essa gente, né? O João Paulo, assim, em termos de tempo parado, é o que mais me preocupa desses que vão tá jogando. Porque o restante, caso sejam escolhidos, eles estavam treinando, não estavam machucados, né? Agora o João Paulo estava machucado, ele ficou pelo menos 2, 3 semanas aí parado, só tratando, aí é complicado. Mas como ele é um cara diferente, e é um cara que falta no meio campo do Guarani, é um cara que gela a bola, o cara que acelera o jogo, cara que pensa o jogo dentro do campo, é muito importante a presença, principalmente numa partida dentro de casa, onde o Guarani tem o dever de vencer. Não sei se vai conseguir, mas tem o dever, joga em casa, tem que tentar vencer o jogo de qualquer maneira. Não vai ser fácil, repito. Então, veja, tem problema na zaga. Joga Rafael, joga Donato. Tem problema na primeira volância. O William Farias, capitão do time, não joga. Deve jogar o Natan. O segundo volante não pode ser mais o Carlos Eduardo, está suspenso. Vem aí o Isaac como segundo volante. Vai dar o dinamismo que esse meio campo precisa? Não sei. Aí tem o João Paulo. E lá na frente, caso não atue com o Maranhão, ele vai ter que colocar o Luca aos garotos. De qualquer maneira, os 2 ou 3 opções que tem para o lugar do Maranhão, caso ele não jogue, são jogadores que estão sem o melhor da sua forma física, né? Não tem sequência de jogos como titular. Então são problemas complicados de serem resolvidos. Esse Neto, o Breno Beretta, ele tem chance de jogar na segunda-feira ou não? E você fez uma boa pergunta, CH, porque eu acabei de receber que ele tem chance. Ele treinou hoje e acabei de receber que ele tá meio fora de forma também. Ele tá meio gordinho, pelo que eu soube. Ah, mas ele gordinho é melhor que o Maranhão. Com toda certeza. Agora, eu não sei o quanto tá gordinho, né? Então, vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Mas ele deve ir com o Luca lá na frente. Esse é o mais próximo da realidade. Gente, esse ano, CH, para você ter uma ideia, ele fez 6 jogos só pelo São Bernardo. Então tá bem fora de forma também. Então veja, as possíveis soluções para a escalação, para o time ter um bom desempenho, passam também por essas coisas. Ou tá machucado, tá suspenso, ou jogador sem ritmo de jogo. É complicado para o treinador, né? O treinador não faz milagre. Precisa ter elenco. E hoje a gente abordou na tela da Band, falta elenco, falta jogador. É por isso que o Guarani está no mercado contratando, evidentemente. Porque precisa. Nessa partida contra a Inter, nós vamos ter que assistir um futebol que a gente não assistiu ultimamente do Isaac, um futebol positivo do Natan. Nós vamos ter que ter e torcer para a volta legal do João Paulo, para que o Luca entre no time titular e dê conta do recado. E lá na zaga, quem for escolhido para jogar do lado do Maurício Antônio tem que ser um cara que dê conta do recado. Como diria o profeta Batista, vamos aguardar. E para você, Tigrão, tá aí o noticiário do Guarani para você comentar. Bom, o Guarani vai fazendo aí
dentro da janela algumas contratações pontuais, mas que a princípio, assim, a prioristicamente, não dá para considerar como reforços. Até acho que alguns jogadores que deixaram o elenco, por questões também de economia na folha salarial, eles tinham uma condição técnica melhor do que alguns outros que estão chegando. Mas isso é no plano teórico. De repente chega aí e consegue uma boa performance e podem até nos surpreender. A grande verdade é que a boa fase do Guarani dentro da Série C acabou há 4 rodadas e a continuidade da expectativa positiva gira em torno desse jogo da próxima segunda-feira contra a Inter de Limeira. Vencendo, o Guarani retoma, quebra uma sequência negativa, traz um alento para a torcida e aumenta a confiança do torcedor. Empate ou derrota serão perigosos, principalmente quando a gente analisa que ficou tudo muito afunilado na tábua de classificação. Com esses apenas 2 pontos que o Guarani ganhou nas últimas 4 rodadas, ou seja, disputou 12 pontos e ganhou apenas 2, o Guarani deixou todo mundo encostado. E ao deixar todo mundo encostar, lógico, evidente, que o risco de ter aí uma surpresa muito negativa e não se classificar entre os 8 aumentou. Eu ainda acho que é um risco muito pequeno e acredito convictamente que o Guarani vai se classificar entre os 8. Já não tenho mais a mesma confiança que eu tinha algumas semanas atrás com relação a ficar entre os 4, onde existe uma vantagem para estes 4 primeiros, porque eles farão o último jogo decisivo do quadrangular dentro dos seus domínios. E com relação à questão salarial, é importante essa notícia aí de que ainda existem pendências, mas o Guarani começa a acertar alguns pagamentos, começa a acertar alguns vencimentos atrasados. Isso ajuda muito, traz uma tranquilidade para o jogador e a gente percebe aí pelo noticiário que o Guarani ainda não molhou para valer a mão da meninada, mas pelo menos deu uma umedecida. É muito melhor, antes úmida do que seca e sem nenhum, Batista. 18h14, precisando de peças para o seu carro. Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais e importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para mandar mensagem e falar, dialogar diretamente com o vendedor e tirar todas as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Seguindo o bebê. Bom, Batista, daqui a pouco, assim que o Felipe Rosselli falar, que a gente vai repercutir o que ele falou na tela da Band, eu vou passar um provável Guarani para enfrentar a Inter de Limeira. Mas vamos acompanhar o que disse na entrevista exclusiva o candidato da oposição, Felipe Rosselli. Lembrando que amanhã a gente vai colocar por aqui o Rômulo Amaro, que vai falar também na tela da Band.
Bom, nós estamos recebendo hoje Felipe Rosselli. Ele é candidato à presidência do Guarani pela chapa Meu Bugre Forte. Nós vamos abrir com o Felipe Rosselli, o mesmo tempo será utilizado pelo candidato da situação, Rômulo Amaro, que estará conosco amanhã. Felipe, boa tarde para você, obrigado por aceitar aqui o nosso convite e manda a sua mensagem inicial. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger, meu amigo. Boa tarde, CH, Breno Beretta e todos os telespectadores da Band. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Começo com você, Breno Beretta, a sua pergunta. Bom, primeiro, prazer falar com o Felipe mais uma vez. Boa tarde para você, Felipe. Eu já tenho duas em uma, né? Foi colocado que você seria o principal culpado e eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. O Felipe é o principal culpado, a oposição pelo Guarani não ter virado o SAF ainda. A gente sabe que você entrou com um recurso no final do ano passado e esse recurso demorou muito com relação à justiça. Você chegou a pensar em desistir em algum momento, até para não atrapalhar esse momento do Guarani? Olha, vou conversar com o atual grupo, vou desistir, algo do tipo. E outra situação, por que o sócio do Guarani deve votar em você no próximo domingo e não no Rômulo Amaro? Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde, Breno. Essa questão da SAF é bem complicada, mas vamos iniciar lá atrás em dezembro, quando aconteceu o processo eleitoral que não foi realizado, né? Naquele momento a gente ingressou em juízo porque entendeu que existiam diversas irregularidades e a justiça recebeu o nosso pedido e reconheceu as irregularidades, tanto é que o processo foi anulado. Para quem lembra, em janeiro, no final de janeiro, a atual situação convocou os sócios dizendo que iria mostrar a proposta da SAF, do Grupo Magno, e essa proposta foi retirada de pauta por eles mesmos. O processo judicial que fala sobre as eleições, ele aconteceu só em abril, por conta da morosidade da justiça brasileira. Só em abril veio a decisão de anulação das eleições. Ou seja, janeiro ainda não tinha nada de eleição anulada. E mesmo assim a situação retirou de pauta a apresentação da SAF para os sócios e conselheiros. Ou seja, essa questão de que a SAF não rolou por conta desse processo é mais uma falácia. E digo mais, o processo vem para dar legitimidade ao processo. Que investidor vai investir bilhões dentro do Guarani, sendo que nem eleição ocorre, nem eleição acontece? A gente veio para trazer legalidade e dar segurança jurídica ao investidor. CH, a sua pergunta ao Felipe Rosselli. Felipe, a minha pergunta é muito objetiva. Fala-se muito que a SAF é a solução de todos os problemas no Guarani. Caso eleito, você também acha que é a única solução para os problemas financeiros do Guarani ou você tem uma outra ideia? Eu acredito, CH, que a SAF é um mecanismo importante para trazer para dentro do clube. Porém, tem que ser feito com responsabilidade. É um negócio que pode durar 20, 30, 40 anos. E um negócio mal feito pode ocasionar N coisas, inclusive o fim do Guarani. Nós temos que fazer um negócio muito seguro, né, que traga contrapartidas financeiras, contrapartidas esportivas, contrapartidas administrativas, que o Guarani ganhe estrutura com isso, que o Guarani saia desse processo lá na frente fortalecido. Obviamente que eu sou a favor da SAF, desde que a SAF traga seja uma proposta que seja boa para o Guarani. A proposta sendo boa para o Guarani, obviamente que a gente vai trazer essa proposta e vai abraçá-la com carinho, desde que seja boa. Vender o Guarani para uma SAF só por vender, a gente tem N exemplos no mercado que não deram certo. E não é isso que eu quero para o clube. Eu quero o Guarani forte lá no futuro, um Guarani que cresça em estrutura e um Guarani que esportivamente traga resultado para o torcedor. Gleger, a sua pergunta ao Felipe Rosselli. Um abraço, Felipe. Bom te ver. A gente tem uma amizade já de longa data. Felipe, caso eleito, eu quero que você fale sobre o departamento de futebol. Até porque a gente sabe que não foi você que contratou o Frontino, não foi você que contratou a comissão técnica, né? A grande maioria dos jogadores. Como vai ficar o departamento de futebol do Guarani caso o Felipe seja eleito?
Gleger, a gente acredita muito no nosso elenco, acredita na comissão técnica, no nosso executivo de futebol. A gente está na iminência de uma classificação para o quadrangular final, né? Eu seria leviano de fazer alguma coisa contrária, sendo que a gente está disputando para o quadrangular final, né? O time vem bem. Nas últimas 4 rodadas a gente não conseguiu os resultados esperados, mas a gente sabe o porquê e o que está acontecendo, né? E a gente veio para agregar. Caso eleito, a gente vai vencer a eleição, a gente vai levar mais estrutura para o nosso departamento de futebol, para juntos, de mão dadas, a gente conseguir levar o Guarani de volta para a Série B. Ô Felipe, fala um pouco de você, né? Como é que o Guarani entrou na sua vida? Batista, essa pergunta muitas pessoas me fazem. E eu digo o seguinte, o Guarani foi a minha casa, né? Eu conheço o Gleger, da época que o Gleger jogava na base. Meu pai trabalhou no Guarani muitos anos. Eu vivo o Guarani desde... Fazia o que no Guarani o seu pai? Meu pai trabalhava na manutenção, trabalhava ali na arquibancada, cortagem de grama, fazia parte ali dos funcionários. X-tudo, né? X-tudo, né? E eu, um pequenininho, vivi minha vida inteira dentro do Guarani. Eu cheguei a morar lá dentro. Meu pai, por 2 anos, morou dentro do Guarani. E o que eu tenho com o Guarani, além de uma paixão, é uma dívida de gratidão. Ali foi o quintal da minha casa, né? Muitas vezes eu sentava na arquibancada esperando vagar uma posição no treino da base. Pô, aí o professor falava, Felipe, dá pra você completar aqui o time? Porque, cara, a minha vida foi o Guarani. Então, eu tô aqui... Por isso, pelo Guarani, você ter me recebido foi a minha casa. Essa é uma gratidão eterna e hoje, podendo trazer um pouco de conhecimento, podendo trazer um pouco de expertise, um pouco de governança que eu aprendi nos meus negócios, eu quero contribuir para ajudar o Guarani a crescer. Mais uma rodada de perguntas, Breno Beretta. Ô Felipe, nos bastidores se fala que o Roberto Graziano, ele negocia apenas com a situação. É claro, a gente sabe que ele tem a proximidade já há muitos anos com a situação, assiste jogos no Brinco de Ouro, mas como que você vê essa situação? Você teria hoje um plano ou um investidor, porque a partir de segunda-feira, caso você vença no domingo, o Guarani precisa resolver a situação financeira. O que você vai fazer com relação à situação financeira? Você tem um investidor, tem um planejamento, algo do tipo, e também com relação à base. Hoje o Guarani aproveita muito mal a base no profissional e não consegue mais vender e revelar jogadores. Você tem um planejamento e um plano para isso? Sobre a relação com o Roberto Graziano, além de investidor, é um cara que ama o Guarani, que é apaixonado pelo Guarani, que está lá desde 94, é uma vida lá dentro. Obviamente que caso a gente vença as eleições, a gente vai sentar com o Roberto. Afinal de contas, o Roberto faz negócio com a instituição Guarani Futebol Clube, da qual estarei representando. E tudo o que vier do Roberto vai ser tratado com muito carinho. O Roberto é um parceiro do Guarani, não é um parceiro meu, nem da situação, como é um parceiro pessoal, um parceiro da instituição. E o Roberto é um cara que ama o Guarani, a gente sabe disso. E por isso a gente vai tratar com muito respeito a proposta dele, a gente vai sentar na mesa, vai bater um papo. O Roberto é um cara inteligente, é um grande empresário e com certeza ele sabe lidar com essa situação de troca de poder e troca de direção dentro de um clube, né? Isso é natural. Com relação à questão financeira, Breno, muito se fala do problema financeiro do Guarani. E isso é muito sério, né? Mas eu vou colocar um fato para a torcida bugrina. Ano passado a gente teve a maior receita da história do Guarani. Certo? A maior receita da história do Guarani. O presidente veio aqui nesse programa em dezembro e disse: fechamos um ano pela primeira vez com um superávit na ordem de 8 milhões. Isso foi falado aqui na Band, né? No programa da Band. De 8 milhões. Para minha estranheza, quando a gente pega o relatório do administrador judicial, que ele envia esse relatório para o juiz da RJ, da Recuperação Judicial. A gente pega o relatório do último trimestre, a gente vê, em janeiro, 9,3 milhões de saída de dinheiro do caixa do Guarani. A gente vê em fevereiro, 6 milhões de saída das contas do Guarani. A gente vê em março, mais de 5 milhões da conta do Guarani. Será que o problema é financeiro, Breno? Será que realmente o problema é financeiro? Sendo que a gente vem de um superávit de 8 milhões que o próprio presidente disse. E aonde foi parar esse dinheiro? A gente gastou 9 milhões em janeiro com o quê? Início de temporada, com cota da Federação Paulista, e o Guarani gasta 9 milhões com o quê? Isso não é o Felipe Rosselli que está falando, não. Isso está em documentação que é enviada para a Justiça, pelo perito judicial, pelo administrador judicial que está dentro do Guarani. E é público, é um documento
público. Então, será que o problema do Guarani é financeiro? Ou será que o problema do Guarani é gestão? Porque dinheiro no caixa tinha. E a gente entregou um resultado pífio, a gente fecha o ano de dezembro com, entre aspas, um caixa de 8 milhões e a gente chega agora em junho e julho com salários atrasados, o que contribuiu para a queda de desempenho do nosso time dentro de campo. Então a gente precisa parar um pouco e pensar realmente, será que o problema é só financeiro? Por muitos anos isso foi dito, mas hoje a gente não pode cair nessa argumentação. O dinheiro no caixa tinha. O próprio presidente veio aqui falar. E hoje não tem mais? A gente quer saber, cadê o dinheiro do Guarani? Foram 42 milhões de venda de jogadores. Né? Foi uma receita absurda, enorme, com venda de jogadores. O que foi feito com esse dinheiro? Para onde foi 9 milhões em janeiro? Né? Como que a gente sai de um caixa de 8 milhões em dezembro e a gente chega em maio sem condição de pagar salário? Né? A gente estava com o salário de maio atrasado, salário de junho atrasado, salário de julho atrasado. Então são essas perguntas que a gente tem que escutar. São essas respostas que a gente precisa de fato escutar. Será que o problema do Guarani é dinheiro? E aonde está o dinheiro do Guarani? É isso que eu quero saber. E sobre a base, você tem um planejamento? Com certeza. Eu vou citar o caso da Espanha. A Espanha disputou aquela final com o Brasil, se não me engano, das Olimpíadas, né? 8 jogadores do elenco da Espanha estavam na Copa do Mundo, foram campeão junto com o técnico, né? Para ver a importância da base. O Guarani já foi um dos maiores reveladores do Brasil e ainda revela jogador, né? E é uma casa que transforma. Olha o Richard Rios, ele veio do Flamengo, né? Veio lá e a gente transformou esse cara. Né? A gente colocou ele na seleção da Colômbia, no Palmeiras. É assim, o Guarani tem uma magia diferente. E obviamente que se a gente levar estrutura para esses meninos, porque é difícil você segurar um menino na base. Não é fácil. O Guarani compete com os grandes, compete com poderio financeiro. E a gente tem que levar para esses meninos uma segurança, não só esportiva, mas uma segurança de moradia, levar uma estrutura boa de treinamento, levar condição boa de saúde, levar condição boa para ele evoluir fisicamente. Então, a base é o nosso foco. O Guarani hoje o Guarani tem condição de contratar um jogador nível de seleção brasileira, mas tem sim condição de produzir dentro de casa. E se a gente conseguir trabalhar essa base como foi feito lá no passado, obviamente que o mundo mudou e as coisas mudaram, mas a gente usar essa força que a gente tem para construir e produzir novos jogadores, a gente vai tirar o Guarani da situação que o Guarani está. Com certeza, a base é o foco. CH. Felipe, eu insisto na parte financeira para te perguntar o seguinte. O Guarani formou nessa temporada uma folha de pagamento de 2 milhões aproximadamente. Aí, alguns dias atrás, o Guarani acabou livrando-se aí de alguns salários altos, né? Mirandinha, Parede, provavelmente o Diego Torres, entre outros jogadores. O que você pensa a respeito, não é? Porque nitidamente o dinheiro acabou. Acabou. Se formou uma folha de pagamento de 2 milhões por mês, o time tem várias deficiências técnicas e isso acontece no futebol, porque às vezes você planeja e as coisas não se concretizam. Mas eu queria que você falasse a respeito disso. Esse é o resultado de uma gestão péssima esportiva. Os números mostram. Se você puxar os últimos 2 anos do Guarani, os últimos 3 anos do Guarani, a gente teve resultados pífios dentro de campo. E mais uma vez eu falo, quando o dirigente do Guarani é cobrado, quando a resposta é não temos dinheiro. Mentira, temos dinheiro sim. Está aí, no balanço do Guarani. Está no documento do perito judicial. Está na mão do juiz, da recuperação judicial. O dinheiro entrou. Ou seja, foi mal administrado, né? O futebol do Guarani foi mal planejado e a gente teve que cobrir buracos, né? O ano passado, se não me engano, a gente contratou praticamente um time no segundo semestre, né? Se desfazendo de um monte de atleta. Isso gera passivo, isso gera dívida, isso gera conta para pagar. E o dinheiro vai. Né? Então não adianta só a gente falar, ei, o dinheiro, vai trazer o dinheiro? Quantos milhões vai trazer? Se a gente não administrar o que a gente tem, é o princípio básico de qualquer negócio. Eu tenho que ter a torneira fechada. Eu não posso ter a torneira aberta, escancarada, uma gastança desenfreada. Eles reformaram a sala administrativa, construíram um camarote para o presidente. Vocês sabem que eles construíram um camarote para o presidente? Está lá no plano de governo deles. Enquanto os salários estão atrasados, tem um camarote lindo no Brinco de Ouro. Eu não estou dizendo para não ter, mas tudo tem hora. Eu vou reformar minha casa quando sobrar dinheiro, né? Eu vou manter minha casa apta para me morar, mas eu só vou deixar ela bonita, pôr piscina e coqueiro, quando eu tiver dinheiro em caixa sobrando.
Não é usaram o dinheiro do Guarani para fazer coisas supérfluas. E não é eu que estou dizendo, gente. Não é o Felipe. Quem tiver e quiser saber de verdade, puxa a documentação que vai para o juiz da recuperação judicial. É documento público. É o administrador judicial falando e escrevendo o que vem acontecendo. Leger. Ô Felipe, você estava falando agora, né, que o Guarani foi o quintal da sua casa, isso e aquilo. Realmente foi, que eu me lembro, né? A gente teve muito contato naquela época. E naquela época o Guarani era uma das referências do futebol brasileiro. Disputava o campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, enfim. Era um dos times de elite do futebol brasileiro. E hoje o Guarani está disputando uma Série C. Eu queria que você falasse para o torcedor qual o seu plano de gestão para levar o Guarani novamente a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Gleger, ótima pergunta. A gente escutou esses dias a situação falando que o Guarani iria para Libertadores e disputar pré-Libertadores em 2 anos. Gente, o torcedor tem que entender que cada passo é um passo. Hoje o nosso foco é subir para a Série B. A gente vai colocar todo o nosso empenho, toda a nossa energia dentro do Guarani para que o Guarani suba para a Série B. E aí sim, Gleger, montar um plano para subir para a Série A. Porque não adianta eu vislumbrar Libertadores, falar para o torcedor aqui, eu vou entrar e o Guarani vai parar na Libertadores. Se eu não conseguir nem passar na Série B, certo? Eu tenho que colocar o pé no chão, vestir a sandália da humildade e trabalhar. É o trabalho que vai levar o Guarani para a Série B e é o trabalho que vai levar o Guarani para a Série A. O que eu posso garantir é o seguinte: o Guarani é muito forte. O Guarani, eu vou citar um exemplo, aconteceu comigo sábado passado. Eu fui num shopping em Itupeva. E eu falei assim, aquela loja da Reebok, se tiver camisa do Guarani eu vou comprar. Eu passando em frente à loja do outlet ali, além de ter a camisa do Guarani, tinha um manequim e tinha umas 3 pessoas na mão, pegando a camisa na mão e olhando, lá em Itupeva. Falei, cara, olha a força que o Guarani tem. Né? Então, bem trabalhado, bem administrado, sem gastança, com a torneira fechada, economizando, receita inversa, tem 40 milhões de venda de jogador no caixa, vamos investir em estrutura, não em camarote para presidente, não em sala administrativa com Bolinha, com Luizinha. O que traz o resultado dentro de campo é bons atletas, é estrutura, é uma base forte, porque aí lá na frente a gente pensa em fazer esse tipo de coisa. Né? Então é isso, o foco no futebol é o objetivo Série C, subir na Série C. E a partir daí a gente montar um plano de gestão que leva o Guarani de volta para a Série A. Conversamos com o Felipe Rosselli, candidato de oposição à eleição do Guarani, que ocorre no domingo. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Batista. Sempre um prazer participar da Band. Meu amigo Gleger, CH, o Breno. Eu fico muito feliz de receber o convite e quando preciso, só me chamar. Ô, Breno. Quanto tempo deu, Vinícius Abar? Tá aí a palavra do Felipe Rosselli. Eu sigo com você, bebê. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Já seguimos com o Guarani, porque sai o time oficial da Ponte. Macaca joga daqui a pouco, 19h30, contra o Operário. Pedro Piscinato, time da Ponte escalado. Escalado e definido pelo técnico Márcio Zanardi, com 5 novidades em relação ao time que enfrentou o Goiás
na última semana. No gol, a primeira alteração, Vinícius Ferrari tendo a primeira oportunidade no time titular da Ponte Preta, ele que substitui o outro garoto Guilherme Viana, portanto no gol teremos Vinícius. Na lateral direita, Júlio segue com a camisa número 2, no trio de zaga, como a gente vinha adiantando, Sérgio Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva, e na lateral esquerda, Diego Porfírio ganha uma nova oportunidade entre os titulares. No meio de campo, 4 jogadores, Léo Gomes, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, e lá no ataque, Brandão. Então, repetindo aqui o time da Ponte Preta: Vinícius no gol, Júlio na direita, Palácios, Lucas Cunha e Márcio Silva na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, Danilo Barcelos, Kevson e Elvis, e no ataque, Brandão. No banco de reservas, à disposição do técnico Márcio Zanardi, Guilherme Viana é goleiro, Diego Leão zagueiro, Juan volante, Nicolas Araújo lateral direito, Gustavo Almeida zagueiro, Miguel atacante, David da Hora atacante, Daniel Baianinho também atacante, Gustavo Teles volante e Rodriguinho também atacante. Essas são as opções do técnico Márcio Zanardi. E agora o Operário. O fantasma definido e escalado pelo técnico Luizinho Lopes. Operário com Wagner no gol, Maguinho, ex-Ponte Preta na lateral direita, Klaus e Miranda na zaga e Gabriel Feliciano na lateral esquerda. No meio de campo, Matheus Trindade, Vinícius Diniz e Bosquilha, 10 e faixa da equipe do Operário. E os 3 atacantes, Berto com a 14, Ailon número 11 e Pablo 92. No banco de reservas, à disposição do técnico Luizinho Lopes, Elias Curzel, Índio, Moraes Júnior, Mingote, André Dantas, João Gabriel, Pedro Vilhena, ex-Ponte Preta, Charles Maxwell, ex-Guarani, Neto Paraíba e Caio Dantas, também ex-Guarani. Batista. Tem arbitragem? Tem uma arbitragem. Hoje um trio todo da Bahia. Quem apita é Bruno Ferreira Vasconcelos, ele que terá como assistente número 1 a senhora Daniela Coutinho Pinto e assistente número 2, ele Carlos Franco de Oliveira. O VAR fica a cargo do carioca Daniel Victor Costa Silva. Batista. São 18h38 em Campinas. Seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua, viu? Aproveite a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante todo o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Paga Mais Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h42. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Você que assiste o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo a arte da Aroma das Ervas e também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code e vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Você compra diretamente lá na loja e entrega em qualquer lugar do Brasil. Portanto, ficou mais fácil para você adquirir os produtos da Aroma das Ervas na sua localidade, que não tem para vender aí em supermercado, né, em hortifruti, enfim, não tem local físico para você comprar. Agora você compra pela internet. E não deixe de saborear o nosso chimichurri. 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Seguindo o Breno Beretta com o Guarani, diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente ouviu o Felipe Roselli, amanhã a gente vai ouvir o Rômulo Amaro, que é o candidato da situação, a entrevista na íntegra aqui no Esporte em Debate, meio-dia ao vivo na tela da Band. Eu já vou passar em primeira mão o time do Guarani que está treinando, é claro, o Hélio pode fazer mudanças até domingo, né? Hoje é quarta-feira, mas o time do Guarani que está treinando o jogo contra a Inter de Limeira na próxima segunda-feira. Na zaga, está treinando o Rafael ao lado do Maurício Antônio, a mesma zaga que jogou contra o Ituano. No meio campo... Ficou ruim, ô Breno. Oi. Isso, agora melhorou, repita o time. Na zaga, está treinando o Rafael ao lado do Maurício Antônio. Eles que fizeram a dupla de zaga contra o Ituano.
Então, Rafael ao lado do Maurício Antônio. No meio-campo, quem que tá treinando no lugar do William Farias, que tá machucado? Luiz Otávio, que é o novo volante do Guarani. Falaram bem, inclusive, do Luiz Otávio nos treinamentos. Pelo que eu soube, ainda não foi oficializado, mas deve estar no bid para o jogo de segunda-feira. Então, Luiz Otávio está treinando como primeiro volante. Cauã Jesus está treinando junto com o Isaac como segundo volante, né? Os dois nessa posição. João Paulo está de volta no time, pelo que eu sei, já está treinando. E no ataque está treinando o Luca no lugar do Maranhão. Luca está treinando no lugar do Maranhão. Essas são as mudanças que deve ter para segunda-feira, pelo menos as principais mudanças. Nas outras posições, o mesmo time que vinha atuando. Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa noite. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Boa noite, Batistão, um abraço pra você. Essa galera gosta, né? Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. O Breno tava falando do Guarani, né, Batista? E assim, hoje nós ouvimos a proposta do candidato, né, do Felipe, e amanhã o Rômulo. Eu acho que, apesar desse processo, e a gente sabe que isso é política, envolve uma série de coisas, é importante deixar muito claro, né, que... eu vou fazer para o Rômulo amanhã também. Qual que é a estratégia para fazer com que o Guarani retorne às divisões de cima do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil? Acho que esse que é o grande ponto. O Guarani é um gigante do futebol brasileiro. O Guarani é um clube centenário, de uma torcida gigantesca. Eu participei efetivamente disso tudo, na base, no profissional. E a gente sabe da grandeza do Guarani. Então eu acho que o primeiro ponto... E tem que discutir SAF, tem que discutir isso, discutir aquilo. Mas eu acho que o primeiro ponto é discutir o planejamento para que possa Guarani gigante novamente. Para que o Guarani possa voltar a disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É esse Guarani que o torcedor quer ver. Eu acho que, claro que o Guarani ainda está na Série C, precisa subir alguns degraus ainda. A gente sabe da dificuldade, principalmente na parte feira, mas eu acho que o presidente, ele precisa ter um plano, ele precisa ter uma estratégia para que possa fazer com que o Guarani volte a disputar essas divisões de cima. A gente sabe que muitas vezes o Campinas precisa disso. E tá aí o momento, né? Até para que o torcedor possa decidir. Então, vou repetir, eu fiz essa pergunta para o Felipe e amanhã eu farei a mesma pergunta para o atual presidente, né, que está à frente do clube agora e que vai disputar aí no próximo final de semana a eleição para ver quem efetivamente será o novo presidente do Guarani. Então eu acho que é isso. Planejamento, né, as divisões de cima, principalmente do Campeonato Brasileiro, Batista. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo. Mites Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef. Carne fresca, blends exclusivos e o sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer, carne, pão, queijo cheddar, bacon e a família toda vai adorar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio que a Mites Beef leva até você. Cortes especiais, todo cuidado no preparo para que o encontro seja só alegria. O Denilson Alves tem mais de 20 anos no mercado. Ele tem conhecimento. Então, vai fazer o churrasco? Escolha quem entende do assunto.
e aí o seu churrasco vai ser show de bola. Chega o momento em que você precisa escolher profissionais de qualidade para não correr o risco de fazer um churrasco. E aí todo mundo vai criticar. Com o Denilson Alves, todo mundo vai elogiar. Então, escolha a Mites Bife para que o pessoal realmente faça elogios e não critica. Mites Bife. Anote aí o endereço, vou repetir. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, bairro Nova Campinas. Caso você queira ligar antes, anote o telefone: 998346840. 998346840, Mites Bife. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h55 agora na lata. Responde na lata. A FIFA anunciou nesta quarta-feira a seleção da Copa do Mundo 2026, montada por meio de votação popular. Vozinha, Pedro Porro, Lisandro Martínez, Upamecano,
Cucurella, Rodri, Bellingham e Olise, Messi, Mbappé e Haaland. E aí, você concorda com essa seleção ou faria alguma troca? Começo com você, Breno Beretta. Eu concordo, Batista. Eu acho que são bons jogadores que fizeram uma boa Copa do Mundo. E você, CH? Eu concordo. Boa seleção essa. Gleger Zorzin participa. E aí, concorda ou não concorda ou sem corda? Eu concordo, mas eu colocaria Martínez, o goleiro, na vaga do Vozinha. Essa seleção não é a seleção da FIFA, né? Essa é uma seleção popular. Inter Miami anuncia a contratação ao Tigrão. Faltou o Tigrão. E aí, Tigrão? Fala aí, Tigrão. Olha, eu não concordo plenamente com essa seleção da FIFA, mas ela está premiando aí sim com essa eleição simbólica alguns realmente dos principais jogadores da Copa. Poderíamos fazer aí um reparo aqui, outro ali, mas eu acho que os protagonistas que brilharam estão aí e chama atenção, né? Mais uma vergonha para o futebol brasileiro. Nem no banco da seleção da FIFA tem um jogador brasileiro. A que ponto chegamos? Inter Miami anuncia a contratação de Casemiro. O jogador chega ao clube da Major League Soccer sem custos, com um contrato até 2027 e vai jogar ao lado de Messi. Na sua visão, o volante acerta em se transferir para o futebol dos Estados Unidos. Começo com você, CH. Sim, acerta. Está no final de carreira, vai ficar lá ao lado da família mais tranquilo, um campeonato menos disputado, com um menor número de jogos. Casemiro acerta aí pro Inter Miami. Gleger. Com certeza. Para mim acerta sim, Batista. Breno Beretta. Para mim também ele acertou. Tigrão. Olha, eu acho que o Casemiro acerta sim. Os Estados Unidos hoje já tem um status um pouco mais elevado dentro do soccer ou do futebol para nós aqui. Vai jogar ao lado do Messi, claro que vai ter esse prazer aí dentro do seu final de carreira. Eu acho que acerta. E além do que, o lado financeiro vai ganhar uma bala realmente que a gente nem imagina qual o tamanho. Então, dentro das opções de mercado que ele teria depois da pífia participação na Copa do Mundo, vai para um centro que está se desenvolvendo e onde se paga muito bem e com uma qualidade de vida excepcional. E de quebra ainda vai morar em Miami. Tá de bom tamanho. Esse é o prêmio para Casemiro, né? É assim, na vida é assim. Não jogou nada, mas recebe um grande prêmio. Mas eu no lugar dele faria a mesma coisa. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta está definida com 5 novidades. A principal delas, a entrada do goleiro Vinícius Ferrari no lugar do Guilherme Viana. Daqui a pouco, dentro da jornada esportiva Bandeirantes, eu passo a escalação completa da Macaca. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final e a sua despedida, bebê. Lateral direito Dudu vem por empréstimo do Atlético Paranaense e será novo reforço do Guarani. Neto Costa já está treinando o centroavante, assim como Luiz Otávio. E Luiz Otávio, inclusive, tem chance de ser titular na próxima segunda-feira contra a Inter de Limeira. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Obrigado, Batista. Continua aqui firme. Não dá tempo nem para palitar o dente. Ai, que coisa horrorosa. Nem dá tempo para palitar o dente. Continua aqui em ligação direta já com a abertura da jornada esportiva. E boa sorte para Macaca, apesar das dificuldades. Para você, Batista, boa noite, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Tigrão volta amanhã nesse programa. Já já ele estará no ar com a jornada esportiva, ao lado do Gleger, que também faz a sua despedida. Ótimo trabalho para você, Gleger.
Travou o Gleger, tem que reiniciar o Gleger, hein? Senta o dedo no botão aí para reiniciar o Gleger. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Abraço, até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje, porque na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes, no comando Roger Williams, um dos melhores narradores esportivos do Brasil, aqui na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes.